Então, quando a gente tinha o bot tradicional lá antigamente, essas intenções eram validadas com alguns modelos que a gente tinha de inteligência artificial, mas muitas vezes era por combinações de palavras. Gere alguma coisa, crie. Então, por palavras-chave que a gente falava que eram comandos, ela fazia ações. Hoje, com a generativa, a gente não precisa mais. Então, a gente pode abrir um leque muito grande do que a gente pode fazer programaticamente em novos softwares. E aquele negócio que a gente comentou no começo, está na mão de todo mundo. Todo mundo vai esperar soluções inteligentes agora. Se um usuário tem a possibilidade de tirar uma foto, de extrair todas as informações do documento para preencher um formulário, por que ele vai usar uma aplicação que ele tem que preencher individualmente campo a campo? Né? Imagine cartórios que recebem várias informações por e-mail e o escrivão tem que pegar lá todos aqueles documentos e transcrever de novo. Então, a generativa já faz essa parte muito bem, que é interpretar o texto, extrair informação. E aí, o outro processo é orquestração normal de desenvolvimento. Então, eu acho que... E falando sobre aplicações inteligentes, né, de IA generativa, desde o começo de 2023, a Tiviti lançou o seu próprio modelo, né, de IA generativa, que é a Athena. E hoje a gente está aqui com o Caio, que é literalmente o pai da nossa Athena, quem nomeou, quem criou a nossa Athena aqui do zero. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, para quem também está aqui nos assistindo, nos escutando, o que é exatamente a Athena, o que a Athena faz, o que ela não faz e quais são os benefícios da Athena para as empresas. Perfeito. Então, quando a gente criou a Athena, né, a gente surgiu da questão, né, a gente precisava... Estava começando a parte de generativa, né? A gente utilizava bots tradicionais aqui dentro da Tiviti e a ideia era ter um conteúdo vivo, que não precisasse toda vez eu ficar cadastrando as perguntas e as respostas, né? Esse foi o início da Athena. Como toda empresa, a gente começou na parte de Q&A, né? Então, eu tenho um assistente que, através do meu conteúdo empresarial, ela respondesse sobre aquilo, né? Então, o que a gente foi vendo? Que não é suficiente a gente só responder sobre documentos. E aí que a gente criou, na verdade, a Athena é uma orquestração em cima do modelo do GPT, né? Então, a gente tem parceria com a Microsoft, né? Então, a gente usa o OpenAI por trás, mas a nossa camada que a gente fala é a orquestração. Como que a gente identifica, por exemplo, a intenção de um usuário abrir um ticket no Gira, sei lá, na nossa ferramenta de ITCM, como que a gente vai no banco de dados acessar a informação, ou seja, sei lá, no Salesforce da vida, no SAP. Então, a gente criou uma orquestração, né, que é corporativa, né? Então, a gente consegue hoje determinar, por exemplo, conteúdos que ela pode acessar. Então, eu posso subir os documentos e falar, só o Bruno vai ter acesso a esses documentos, ou esses documentos são só da diretoria. A gente foi pensando na questão corporativa para criar o produto e fazer toda essa orquestração. O que ela não faz hoje, né, Luzes? Então, por exemplo, que a gente comentou, né? Então, eu vou chegar lá e vou colocar qualquer texto, vai funcionar? Não, né? Então, a gente criou uma estrutura, né, para ter uma curadoria. A gente quer documentos elaborados para que a empresa coloque, né? Então, eu tenho alguns critérios que a gente pede, né, para seguir, para ter uma boa precisão. Ela faz toda a parte também de análise de imagens. A gente tem criado o catálogo de prompts para facilitar a vida dos usuários, né? Às vezes eu tenho um usuário que não sabe elaborar um prompt e eu já deixo algumas tarefas pré-criadas, né? Que a gente chama lá no catálogo de tarefas, né? E a gente tem a questão também de extração, né? Que a gente falou. A gente tem a extração de acordos sindicais, tem informações de extração de contratos, né? Então a gente tenta usar o que a generativa foi feita para ser feita. Extração de dados, geração de conteúdo, respostas em base prévia, né? E agora a gente está criando conectores para outras plataformas, né? A gente quer chegar no banco de dados, a gente quer ser um grande hub de integrações que a partir de um canal, seja ele Telegram, WhatsApp, Teams, Google Chat, a pessoa consiga de modo fácil chegar ao que ela está querendo, né? Então, em vez de eu ter um Google, né, que eu vou lá e pergunto, a ideia é ter uma ferramenta corporativa que no chat que ela utilize no dia a dia, ela consiga acessar a informação que ela precisa, sem ter que abrir